Bom dia! Eu quero convidar você nessa manhã, meu amigo, a erguermos nossas mãos para o alto, buscando o Espírito Santo de Deus. É o que nós cantamos. Sim, Espírito Santo, nesse dia, para nós aqui, dia 21 de novembro de 2020, quando são 7 horas e 32 minutos, eu me encontro diante dos irmãos e das irmãs para nos unirmos por causa de Ti, Espírito Santo. Para chegarmos mais pertinho, para termos uma experiência pessoal contigo. Mas se eu tentar fugir, me alcance com teu vento, como diz a música. Sim, flui em mim neste lugar. Flua em mim, neste lugar. Em mim e em você, meu amigo. Sabadão de louvor chegando para você. É uma alegria imensa mais uma vez estar junto contigo, também junto com a Alice Sossai, que já acabou de entrar participando com a gente, também a Ceci Meuri Silva. Deus abençoe, minhas amigas. Espírito Santo se aproxime de vocês essa manhã. Sim, Espírito sopra em mim, me leva mais alto. Para onde? Mais perto de Ti. Espírito Santo, nessa manhã nós pedimos, sopra em mim. Espírito sopra em mim, por todos os lados, envolva-me. E se eu tentar fugir, me alcance com teu vento. E aí, cerca-me, enche-me, Espírito de Deus. E aí, o que acontece? Sim, flua em mim, neste lugar. Flua em mim neste lugar, Espírito Santo. Flua nos corações, nas vidas, no local de cada irmão, cada irmã se encontra nessa manhã. Espírito Santo de Deus. É o que nós clamamos nessa manhã, é o que nós pedimos e nós nos entregamos para que isso aconteça. Sim, nós nos entregamos nas mãos do Espírito Santo de Deus. Nos leva. Este lugar, flua sobre os montes. Senhor, muito obrigado pela Tua presença desde já, nos alavancando para esses sentimentos maravilhosos, essas emoções tão próximas, tão unidas a Ti, Espírito Santo. E nós queremos, Espírito Santo, nos desenvolver, como diz a Escritura, a estatura e a maturidade de Cristo Jesus. Nós queremos, Espírito Santo, despertar para esse desenvolvimento, para esse crescimento, Espírito Santo. E nós temos como referência, existem inúmeras referências, pois Deus é infinito. Mas eu tomei a referência lá dos princípios da história, aonde definiram o desenvolvimento da consciência humana em 7 níveis, 7 degraus que nós vamos desenvolvendo.
Por isso, Espírito Santo, vem desde já nos ensinar. Vem, Espírito Santo, primeiramente, purificar a nossa mente, para que ela esteja aberta, o nosso coração esteja aberto para essa manhã. Não se pode escrever numa folha escrita. É preciso apagar primeiro aquelas escritas, mesmo que tenha marcas. A escrita que sobrepõe sobre aquela folha é a que fica, é a que todos lê, é a que permanece. E nós queremos apagar, Espírito Santo, com a sua força em nós, nessa manhã. Apagar tudo aquilo que é barreira, é bloqueio, é limite, que nós acabamos desenvolvendo e criando como bases para a gente pensar, bases para a gente se comportar, base para a gente agir, base até mesmo para a gente compreender. Vem quebrando todas essas resistências, Espírito Santo, em cada coração, no meu coração, no coração desse irmão que me dá alegria de participar nesse momento. Contigo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nessa manhã, nos purificar. Vem lavar, Espírito Santo, a nossa parte física, que traz com ela aquilo que é físico. Vem, Espírito Santo, trabalhando na nossa parte de vitalidade, de vida que existe em nós. Vem, Espírito Santo, fazer tudo novo. Vem, Espírito Santo, trabalhar na nossa parte emocional, aonde tem guardada muitas vezes as dores do passado, também as alegrias do passado, mas é a parte emocional e ela se manifesta em nós. Vem, Espírito Santo, trabalhar nessas emoções que se manifestam em nós. Também, Espírito Santo, vem trabalhar em todo o nosso pensamento. A nossa linha de pensamento, a nossa linha de raciocínio, que muitas vezes nós tornamos essa linha rotineira. A gente sempre pensa do mesmo jeito, analisa do mesmo jeito, olha do mesmo ângulo, para que nós possamos nos abrir. Nós precisamos nos abrir, Espírito Santo, pois só assim podemos conhecer mais e mais as suas manifestações em nós e o nosso desenvolvimento, nossa maturidade, como diz a Escritura, o nosso crescimento. Espírito Santo de Deus, vem trabalhar também na parte, digamos assim, mais importante da nossa vivência. Sim, Senhor Jesus. E nós queremos nessa manhã, diante desse cântico lindo, nos curvar diante da Tua presença. Que Tu possas reinar em cada um de nós, Espírito Santo de Deus. Na nossa parte mais, digamos, sublime da nossa natureza, pois ela é uma parte fundamental para que desencadeie sobre nós ricas bênçãos, renovadas bênçãos, que é onde se desenvolve em nós a diversidade,
os desafios, a autonomia, a evolução e a disciplina. A disciplina, uma pessoa determinada, consciente, convicta a ir caminhando, a ir em direção ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, o Espírito Santo vem trabalhando em todos nós. Tantas áreas, Espírito Santo, em nós. Nós somos divididos repartidos em tantos pedacinhos. Mas como tu fazes com os ossos secos, como está em Ezequiel, tu possas fazer em nós o teu Espírito, Senhor Jesus, que pôde cumprir Ezequiel na ressurreição de Jesus, trazendo novamente Jesus à vida, fazendo-lhe ressurgir ao terceiro dia. Que nós tenhamos em cada um de nós esse desenvolvimento, Espírito Santo. Esse desenvolvimento. Para que nós consigamos enxergar o desenvolvimento em nós mesmos, o caminhar, o amadurecer, a estatura daquele que esteve no meio de nós e hoje está à direita de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Vem, Espírito Santo, trabalhando em nossos corações. Vem trabalhar no coração de cada irmã. Daqui a pouco estarei colocando ele, Senhor, aqui no nosso jeitinho. Nós apresentamos a Ti, Espírito Santo, quando nós falamos o nome. Quando eu falo o nome da pessoa, Espírito Santo, o meu desejo é que o Senhor penetre na alma, no profundo do ser dessa pessoa. Só que, devido ao momento, a distância, é o nome. É o nome que, da mesma forma que o Teu nome, Jesus, quando se fala o Seu nome, os joelhos se dobram no céu, na terra e nos infernos. Quando eu falo o nome de uma irmã, o nome de um irmão, o meu desejo, o meu pedido é que Teu Espírito possa vir restaurando esse coração, essa alma, essa mente, essas 7 dimensões de crescimento nessa pessoa. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. E diante da Tua presença, Espírito Santo, eu quero Te apresentar assim, como acabei de dizer, aqui, a Alice Sossai, Senhor. Essa Tua filha, só Tu a conheces. Que Teu Espírito possa cobri-la, também cobrir a Ceci Neuri. Vem, Espírito Santo. Vem repousar sobre a Terezinha Gonçalves. Vem, Espírito Santo, dá um banho nela com a Tua graça, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, na Maria Merces, Espírito Santo, nesse momento. Cobre ela com a Tua graça, cobre ela com a Tua força, nessa manhã, nesse momento, Espírito Santo de Deus. Também, Espírito Santo, a Janete Gonçalves. Tu conheces essa Tua filha, Senhor. Só Tu conheces essa Tua filha de forma tão forte. Derrama nela a Tua graça, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a Lenir Silva. Derrama a Tua graça sobre ela, a Sua força. O Seu poder envolve essa vida, envolve essa Tua filha. Vem, Espírito Santo, sobre a Ana Rosa Valentim. Repousa sobre ela, Espírito Santo. Repousa sobre a Ana Rosa Valentim nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, nós clamamos. A Tereza Alencar, sobre ela, Espírito Santo, a Tua força. Vem envolver ela, Espírito Santo. Traga ela no colo, Espírito Santo, e preenche o seu coração. Cura o seu coração. Vem, Espírito Santo, nessa manhã, sobre o Valmir Gonçalves. Vem, Espírito Santo.
Preenche seu servo, preenche seu filho, Senhor. Ele, sua família. Abençoa, Senhor, nessa manhã. Vem Espírito Santo nessa manhã. Nós precisamos da sua graça. E vem Espírito Santo sobre esse irmão, essa irmã que está assistindo essa live. Não no exato momento que aconteceu, mas posteriormente. Nesse momento agora. Que esse irmão, que essa irmã, que esse amigo, que essa amiga sintonizou. Está agora diante desse momento. Repousa sobre eles. Vem Espírito Santo sobre todos nós nessa manhã. Vem Espírito Santo, vem. Vem porque nós precisamos, Espírito Santo. Nós precisamos. Vem sobre a Claudina Campos, Espírito Santo, agora. Repousa sobre ela, Senhor. Sim, esse avivamento, esse fluir, esse vento que possa visitá-la. E daqui a pouco nós vamos cantar de novo a música do Espírito Santo. E eu quero pedir a você, meu amigo, que você realmente feche seus olhos, se entregue esse momento. Veja o Espírito Santo tomando você como um vento, te envolvendo como um vento que bate aqui em mim agora, aqui no parque da cidade. Esse vento possa tomar você e vir penetrando todas as áreas. Entregue a Jesus, entregue ao Espírito Santo agora. Se abra, elimine toda barreira. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa manhã. Nós queremos compreender o que é ter consciência relacionando contigo. Mas para isso, precisamos olhar a nossa casa. É o que vamos fazer daqui a pouco. Quando você contrata alguém para restaurar a sua casa, você não fala para a pessoa, dá o preço, falar quanto que é, sem antes ela entrar e ver cada pedaço da casa. É assim que somos nós. Temos pedaços nas nossas vidas, nas nossas áreas, no nosso crescimento. E todos esses pedaços, Espírito Santo, todos esses pedaços acontecem justamente no momento em que nós nos abrimos a Ti. Por isso, Espírito Santo, nós queremos essa manhã, eu e cada irmão, cada irmã que está diante da Tua graça, nos entregar esse momento. Vem, Espírito Santo, é Teu esse momento, é Teu esse lugar. Sopra em mim, Espírito, sopra em mim. Sim, Espírito Santo, vem nos levar mais alto, mais perto de Ti, Espírito Santo, mais próximo de Ti. Sopra em nós, Espírito Santo, nessa manhã. Por todos os lados, Espírito Santo. Me envolve, me envolve. E se eu tentar fugir, me alcance com Teu vento. Cerca-me, enche-me, Espírito de Deus. Sim, neste lugar. E muito obrigado, Espírito Santo, por essa disposição de força derramando sobre nós essa manhã. Música bonita dos Adoradores 3. É um hino, é um poema de clamor ao Espírito Santo de Deus, para que venha sobre nós nessa manhã, nos guarde. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra nesse irmão, nessa irmã, que nós falamos aqui o nome deles, e Tu conheces bem o nome deles, Tu conheces cada um deles, Espírito Santo.
Sim, Espírito Santo, que o seu vento possa envolver, que o seu vento possa soprar nas casas, nos lares, nas ruas, nos montes, em cada um de nós, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso ser inteiro. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós, vem derramar sobre nós o seu vento é diferente, o seu vento nos renova, o seu vento nos inova, o seu vento nos desperta. Nos alcance com teu vento, Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus. Ô glória! E aí? Neste lugar, flua em mim. Este lugar, ô glória! Flua em mim neste lugar, ô glória! Obrigado, Espírito Santo, por estar assim, nessa dimensão maravilhosa no meio de nós. Ô glória! E muito obrigado, Senhor, por toda essa pujança da tua graça no meio de nós, Espírito Santo de Deus. Nós rendemos graças, glorificamos o seu santo nome, Espírito Santo, por tudo que já realizastes em cada um de nós, com o seu poder, com a sua força e com a sua graça, Espírito Santo de Deus. Mas nós chegamos, meu amigo, minha amiga, no nosso momento de reflexão. Eu quero dizer algo a você muito interessante. Primeiramente, é que quando nós falamos Espírito Santo, não é a mesma coisa que se nós falássemos o céu. Não é a mesma coisa se nós falássemos das árvores. É a mesma coisa o sol. Você, quando está claro assim, e você sente calor, você fala assim, todos falamos, o sol chegou, o sol nasceu. Claro que não é o sol não é isso. O sol, na verdade, está lá em cima. É aquele negócio redondo, né? Que ninguém chega perto, senão desaparece, porque é muito forte. Mas a gente fala do sol aqui. Mas é igual ao sol de lá? Claro que não. O sol de lá é uma potência, aqui é filtrado, é bem mais leve, mas é o mesmo sol. É o sol para nós, é o que nós podemos suportar, é o que nós podemos receber. Mas não é o verdadeiro sol. A essência do sol é aquilo que nós sabemos está lá em cima. A mesma coisa é quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é para nós aqui um Deus conosco, que caminha conosco, mas ele não é todo o que ele é, não, é para nós aqui. O Espírito Santo, ele é infinitamente maior, mais forte. Não temos palavras, uma coisa que não tem como você decifrar como é que é o sol. Você nunca foi lá, nunca jamais ninguém irá até lá. O único que pode chegar até o sol é Deus, porque ele chega lá, ele é mais quente do que o sol. Deus é mais quente do que o sol. O Espírito Santo, para o Espírito Santo, o sol é um gelinho, porque eles criaram o sol. Então, o que nós compreendemos, nós precisamos ter consciência disso, para quando a gente, é por isso que lá nos antigos, povo judeu, eles tinham muito respeito, até existiam grupos que não falavam o nome de Deus de qualquer forma. Quando eles falavam Deus, eles estavam muito conscientes.
Hoje em dia não é? Nós falamos Deus assim, como se estivesse falando de um caderno, de um livro, de um lápis. Nós falamos Deus, mas a verdade, Deus, ele se permitiu estar no meio de nós. Como diz lá em Filipenses, quando ele deixou a sua condição divina e se assemelhou ao homem. É claro que houve não vamos dizer que é uma regressão, porque ele continuou sendo o que ele é. Ele só se desmembrou. O sol, ele não deixa de ser sol. Só que o sol de lá é diferente que o sol daqui. Não é verdade? Da mesma forma, o Deus que é Criador, aquele que está na eternidade, que rege tudo, o Espírito Santo, que criou todas as coisas, que pairava sobre as águas. Gente, nós estamos falando de potências que nós não temos nem noção do que são. Mas a nós foi concedido uma pitada. E Deus foi tão bom com a gente que ele não somente esteve no meio de nós, mas ele quis continuar conosco. Através de quê? Do Espírito Santo. Mas e Jesus? E Jesus? Jesus está no Espírito Santo. O Espírito Santo está em Jesus. Lembra que Jesus disse a Felipe? Felipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus virou para Felipe e falou: Felipe, eu estou com você todo dia, Felipe. Você não viu o Pai ainda? Então, ou seja, o Espírito Santo no meio de nós é o próprio Jesus no meio de nós. Mas ele está nessa dimensão. Mas também o mesmo Jesus que está no meio de nós, ele está lá à direita de Deus, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Coisas deles, né? Não nossa aqui. Nós não conseguimos isso. Olhe lá quem tem um dom de bilocação, como diz não é trilocação, não é bilocação, como tinha o Padre Pio. Está em 2 lugares ao mesmo tempo. É o máximo que a nossa natureza possa conseguir. Não tem trilocação, é bilocação, é ser 2, o máximo. E isso é para quem está num nível, né, de consciência, e aí nós vamos entrar daqui a pouco, muito elevados, né? Muito elevados. Esses começa a acontecer isso, eles teletransportam, eles saem daqui, que nem o Padre Rodolfo, né, que é da nossa cidade, que antigamente, isso é tudo conto, né, realmente, que aconteceu mesmo de verdade. O padre foi um homem santo que morou aqui na nossa cidade um tempo, e as pessoas encontravam com ele naquele tempo. São José dos Campos tinha muita, não é igual hoje, desenvolvida, era muito mato, um bairro do outro era muito longe, andava no meio do mato, nas estradas, e passou um dia, tava chovendo, né? Passou um carro, encontrou com o Padre Rodolfo indo lá para onde ele ia celebrar a oração lá naquele local. E a pessoa falou, ofereceu carona: Padre, o senhor não quer de carona? Tá chovendo. Ele falou: não, filho, pode ir que daqui a pouco eu chego lá. Aí o carro, quando chegou lá, o padre estava lá, enxuto, sem molhado. Então, ou seja, quando nós atingirmos um certo nível de consciência, e a consciência que dá a abertura da janela, a abertura da porta, para que aquilo que é divino possa fluir e se relacionar de forma mais profunda. Quando nós atingimos esse nível de consciência, aí há justamente essa liberdade para esses feitos maravilhosos, que é natural de quem está nesse nível de consciência. É só uma bilocação, é só um acrescentar na parte humana. A parte humana é muito mais que isso. Então, meu amigo, minha amiga, é sobre esse caminho de crescimento de consciência que nós vamos começar a entrar hoje. Começar. Porque se são 7 degraus, cada degrau tem também os seus crescimentos, entendeu? Vamos supor, eu subi no primeiro degrau. No primeiro degrau existem outros conhecimentos para que eu possa caminhar neles e subir no segundo degrau,
que também tem os seus conhecimentos, para que eu possa subir para o terceiro degrau, e assim vai subindo, ou seja, é uma dimensão muito grande, se for colocar no papel. Mas isso pode ser manuseado de formas inúmeras, porque é o Espírito Santo quem manuseia em nós, porque o querer e o executar está em Deus, não está em nós. Ou seja, você chega até onde Deus quer, até onde Deus sabe que você pode chegar. O que os apóstolos falaram para Jesus? Senhor, nos ensina. Aí Jesus virou para eles e falou: muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Olha só o que Jesus falou para os apóstolos: eu tenho muita coisa para dizer para vocês não vão entender nada, então é muito cedo. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, aí ele vai ensinar vocês aquilo que vocês precisam aprender. Então até o querer e o executar, Deus vem realizando em nós. E poderíamos entrar por vários caminhos, mas vamos ficar nessa consciência que nós precisamos ter para irmos subindo os degraus. E qual é o primeiro degrau que a gente se encontra? É o nosso plano físico, é o nosso corpo. É o nosso corpo, que envolve o trabalho, envolve o descanso. E também tem, nesse primeiro degrau, né, que a gente se encontra, aquele lance do bateu, levou, né? A consciência de quem está nesse plano é bateu, levou. Você vai lá e faz isso, você vai e recebe igual. É a famosa lei antiga lá da Bíblia: olho por olho, dente por dente. Essa é a primeira lei, aonde o instinto da gente fala mais forte, independente se é bom ou ruim, ele flui, e nós não botamos freio nele. Se eu tiver que ir lá e bater, eu bato. Se eu tiver que ir lá e chorar, eu choro. E tem pessoas que estão nesse patamar, vive assim. Elas não entenderam que precisa colocar uma autoanálise em cima do que acontece com a gente no dia a dia. A pessoa não tem ele não consegue parar e pensar: eu vou lá e vou fazer isso. Ele fala: não, não vou. Ele pensa antes, ele para e ele pensa. Ele para, ele pensa. Esse é o segundo degrau. Ele não vai fazer nas coisas, ele pensa antes, ele analisa. É sinal, se você é assim, que bom, você já está no segundo degrau, né? Segundo degrau. Agora, se você é aquele tipo, né? Desculpe a expressão, mas animal, né? Que não tem freio para nada. Infelizmente a gente vê isso, né, na sociedade. Então a pessoa está no primeiro degrau. O segundo degrau, porque o primeiro degrau é o degrau nosso. Todo mundo nasce e a gente está aqui nele, já subimos. Estamos no degrau, viemos para a vida. É um degrau. O segundo ponto é justamente esse ponto aonde nós começamos a perceber em nós como é que flui a energia nossa, como é que flui a nossa vitalidade, a nossa vida. O que nós exalamos? Perfume ou fedor? Né? Nós exalamos perfume ou a gente exala o fedor? Eu prefiro sentir o perfume, não gosto de sentir aquele cheiro ruim, né? Não, mas nós exalamos os dois. E se você para e pensa, você começa a trabalhar em você para que você passe a exalar
a exalar perfume e não cheiro ruim, não é? Então aí começa a haver uma cumplicidade, porque essa energia em nós, essa vitalidade de nós, ela tem poder de atração. Então se você é uma pessoa que é olho por olho, dente por dente, tenha certeza que vão se aproximar de você muitos olhos por olhos e dentes por dentes. Vão estar todos sempre ali no seu contexto de vida, aonde quer que você esteja, sempre vai aparecer um lá, que é igual a você, olho por olho e dente por dente. E inconsciente a gente acaba se identificando com a pessoa e até cria um certo laço de amizade, né? Aqui a gente assim, fez o mal, a gente vai lá e arrebenta, a gente vai lá e destrói, a gente vai lá e mata, a gente vai lá, né? São aqueles grupos que se identificam entre eles, porque eles estão todos no primeiro degrau. Então o negócio é esse, no instinto. Nós somos animal, nós somos animal. Mas já tem aqueles que pensam antes. Então quando você evolui a sua consciência, você começa a conviver com pessoas, porque a energia da gente tem esse poder de atrair. Se você começa a mudar o processo, e você começa a pensar, analisar, você começa a atrair pessoas assim perto de você também. Mas existe também, que é um outro degrau, quando a gente está dentro de um processo consciente de emoção. E quando a gente fala emoção, o peso às vezes fala mais forte do que a suavidade. Então os sofrimentos do passado, as dores do passado, começam a ser consciente. Você tem consciência do que você sofreu, do que você passou. Então, veja bem, você começa a se abrir a isso. Você começa a interagir, se relacionar com isso, consigo mesmo. E você, claro, nós fazemos assim. Quando nos deparamos, já falamos várias vezes, se você acordou de manhã, lembra? E você acordou igual de mau humor, aquele beição, né? O que você faz? Pede o Espírito Santo. Então, você começa a trabalhar justamente a sua limitação. Então você tem uma interação, você se relaciona, você dialoga com o que você sente dentro. Você dialoga com o que você sente dentro de você. É claro, coloca Deus nisso tudo. Eu acho que quando a gente começa a pensar, que é o segundo degrau, a gente já começa a colocar Deus no meio. Agora, quando você está no primeiro, aí o negócio é animalesco mesmo. Deus, para mim, está lá no céu. Vou encontrar um dia com ele lá. Agora não, agora eu estou aqui e aqui eu vou arrebentar, não é isso? Aqui eu vou detonar. Esse não põe Deus, né? Agora, quando você já subiu para o segundo degrau, você já começa a olhar para o alto, a verticalizar os seus. Aí entra justamente esse terceiro degrau, que é a parte emocional. E nós começamos a organizar a nossa parte emocional. A gente começa a ter consciência da onde nós sofremos, o que aquilo realiza em nós, o que aquilo nos impulsiona, o que aquilo nos bloqueia, o que aquilo nos atrapalha. Também começamos, só que é raro, gente. Veja bem, a parte da interação do emocional, ela atrai justamente amizades. E aí é a grande questão, você precisa atrair amizades que te ajudem a crescer, não que te ajudem a afundar. É aquele amigo que ele percebe o seu talento, percebe o seu dom e fala para você: ô fulano, você tem esse dom, trabalha nisso, investe nisso, olha, você é fera nessa área. Então é uma pessoa que soma com você. Ela não está lá com inveja, com ciúmes, querendo derrubar você, querendo tirar você fora para ela entrar no lugar, não. Isso aí é pensamento de nível inferior. É justamente aquele que tem a consciência do emocional. Então ele gera e ele atrai essa abertura às amizades. E amizades que
te ajudam a trabalhar o seu emocional. Então, se a pessoa tem uma estima lá embaixo, a estima dela começa a crescer, a aumentar. Eu já tive casos assim, de pessoas que, quando eu apareci na vida, eu olhei, a pessoa estava numa estima lá embaixo. Ela estava jogada no chão, pedindo socorro. E eu comecei a perceber no relacionamento, da amizade, os valores que aquela pessoa tinha. E eu começava a falar dos valores para ela. Olha, você tem isso. Olha, você precisa estudar, você precisa conhecer isso mais a fundo. Então, levantando a pessoa, para ela não ficar ali jogada no chão, vivendo aquilo como se aquilo lá fosse a vida dela. Aquela hiena, né, do desenhinho. Ó vida, ó céus, ó mundo cruel. Não. Então, veja bem, esse plano, esse terceiro degrau, ele é bonito por causa disso. Porque é a hora que você começa a perceber os amigos de verdade. Aqueles que querem somar com você. Aqueles que te mostram, olha, você é assim, você é bom nisso. E prova para você porque você é bom. Não é falar que é bom só para elogiar, não. Isso é coisa de político, né? Nós falamos o bom é para realmente... E provamos o bom. Olha, você é bom porque você faz isso assim, assim e assim. E as pessoas não fazem desse jeito, você faz. Então você é bom. A pessoa fala, opa, deixa eu levantar do chão. E aí começa... Então é preciso essa abertura. É o terceiro degrau. Parte emocional. Aí nós entramos para parte dos desejos. A parte dos desejos. Aonde nós começamos a nos reconhecer. A começar a compreender o que tem dentro de mim. Tem uma pessoa que eu conheço, eu não quero citar nome, que ela tem um chamado tão lindo dentro dela, para Deus, e ela é preparada para isso. Ela tem um chamado lindo, ela é preparada para isso, mas o passado prende ela. Então ela não consegue ir para frente, ela não consegue dar o primeiro passo. Ela vai adiando. Ela vai adiando o primeiro passo. Ela vai adiando. É para ela subir o degrau. Ela vai adiando. Por quê? Porque ela está presa em algumas coisas do degrau anterior. Que a parte emocional dela não foi tão organizada assim. Então influencia. O emocional prende ela. Ela tem dentro dela. Veja bem. O reconhecimento. Ela sabe o que ela tem. Os dons que ela tem, as virtudes que ela tem, o potencial que ela tem, a capacidade que ela tem, mas ela não consegue dar o passo, porque para ela dar o passo, ela precisa se libertar de algo que está preso mais atrás, e aí segura ela. E eu vejo isso, já falei para ela, para a pessoa, né? Pode ser homem, pode ser mulher, não quero citar aqui, já falei para a pessoa, você tem tanto potencial dentro de você, muito mais que eu tenho. Dá o passo, a pessoa fica presa. A pessoa não dá o passo. E ela teima que ela está certa, ela bate o pé, ela justifica, ela arma uma série de respostas para ela dar, de argumentos para convencer, para que disfarce aquele passo dela, que ela está presa atrás. Ela precisa ser libertada ali. Ela está querendo ir, mas ela está acorrentada. Tem uma corrente que prende ela. Ela quer voar, mas ela tem medo. Porque então ela tem que quebrar a corrente primeiro. Ué. Mas a pessoa precisa reconhecer isso. Ela precisa aceitar isso. Só que ela não aceita. Ela não acredita que ela está presa atrás. Ela acredita que não é hora ainda. E com isso ela vai sofrendo. Porque a chama do reconhecimento já foi aceso dentro dela, porque ela já subiu o degrau. Ela já subiu o degrau. Sabe, então a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo nas amizades. Tome cuidado, meu amigo. Porque ao invés de você ajudar uma pessoa, você pode estar prendendo a pessoa. Com o seu comportamento. Não fazendo a pessoa crescer, a pessoa desenvolver, a pessoa voar. Então você põe limites.
até mesmo ao seu comportamento, para isso não vir a fluir. Por isso que é muito importante nós começarmos a compreender a parte emocional, nossa, ela é muito séria, muito mais séria do que você imagina. Eu lembro um livro, né, que eu li, e foi um filme também, que conta de um homem, eu não estou lembrado aqui o nome do livro, mas o homem, ele era um homem bem sucedido, e ele acabou perdendo tudo e ficou no meio dos mendigos, e vivia ali, o astral dele lá embaixo. E Deus então começou a trabalhar na vida dele para ele se reerguer. E sempre que ele se relacionava, principalmente nos momentos que ele estava sozinho, ele lembrava de uma cena da mãe dele, que segurou na mão dele e falou: filho, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Olha para você ver, gente, uma mãe falou isso para um filho. Vai pior, né? Faz pior. Mas a mãe falou: filho, você não vai conseguir chegar onde você quer. Sabe, acabou com o coitado do menino. E aquilo ficou gravado nele. Então ele caminhava, ele caía, ele estava num patamar, caiu, levantou. E no auge, no momento que ele estava numa palestra, já com o livro pronto, já estava no ápice, digamos assim, da sua recuperação, no meio da palestra, uma pessoa questiona o comportamento dele no público. Por que você fala isso? Mas por que você faz isso? Naquela hora, no palco, veio à mente dele a lembrança da mãe, falando: você não vai chegar em lugar nenhum. Então veja como que a parte emocional em nós, ela às vezes nos acorrenta. E às vezes a gente até consegue caminhar, mas aquela corrente, é como se estivesse andando, né? Já viu andando com a corrente? Você está andando com a corrente, você está andando assim, ó. Você está andando, mas está com aquele peso na perna. O peso da emoção passada. E é por isso que nós precisamos que o Espírito Santo venha trabalhar em nós. Só que o Espírito Santo não trabalha quando a gente fecha a porta. E a grande beleza é aceitar, é reconhecer. A palavra de Deus é assim: se reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que é a purificação da injustiça? É os traumas que ficaram em nós. Mas eu preciso reconhecer. Agora essa pessoa que eu conheço, ela não reconhece que ela está amarrada. Ela acha que não é a hora ainda. Ela justifica, ela cria assim, sabe? Uma justificativa tão bonita, baseada em tantas coisas concretas, que se você não conhecer ela, você até concorda com ela, que ela tem razão. Mas ela está presa. Ela criou sobre ela uma autodefesa, ou a mente dela criou sobre ela uma autodefesa, para ela não se desprender da corrente. A corrente está lá, ela diz que não está. A corrente está lá, mas ela diz que não. E ela bate o pé que não. Deus não pode agir. Ela vai ficar assim até a hora que ela acordar. Deus não pode agir, porque deu liberdade para nós. Deus não pode vir arrombar a nossa liberdade, chegar lá e arrebentar a corrente, não. Ele precisa do nosso reconhecimento. Então, por isso que a palavra de Deus diz: reconhecei-vos os vossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar do pecado, da injustiça, daquilo que aconteceu com a gente, que nos feriu. E é por isso que nós temos que voltar lá. É por isso que nós precisamos, diante do Espírito Santo, reconhecer, pecador, reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero crescer, eu não sou feito só para isso. Não! Eu sou feito para mergulhar. Quando eu falar Espírito Santo, vem. Gente, tem uma mulher na Sagrada, na história,
O nome dela é Catherine Kuhn. É uma mulher que ela tinha uma intimidade com o Espírito Santo tão grande que as reuniões dela, as pessoas ficavam de uma noite para outra em fila esperando. Era a gente na cadeira de roda. Isso é um fato verídico que aconteceu. Só você digitar lá Catherine Kuhn no Google, você vai ver a respeito dela. Sabe, as orações que ela fazia, gente, ela era tão próxima do Espírito Santo que quando ela entrava no salão, uma força entrava com ela e as pessoas eram curadas. Era paralítico levantando, gente curado, era gente curada de tudo quanto é lado. O poder de Deus entrava na sala junto com aquela mulher. Ela não entrava sozinha. Ela não precisava pedir, vem Espírito Santo, não. Quando ela chegava, o Espírito Santo vinha com ela. O Espírito Santo vinha com ela. E era cura, gente, as pessoas tinham revelações, encontrava com um anjo ali quando estavam de noite. Era aquele local era um habitat do céu, um habitat de Deus, um lugar cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. Os anjos habitavam ali, porque é por causa de uma mulherzinha que resolveu estar num degrau de consciência mais acima. E tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, que é aquilo que nós falamos no começo, aquele colossal poder, que quando ela chegava, o Espírito Santo vinha com ela e as bênçãos aconteciam. Existe um pastor americano, o nome dele é Benny Hinn. Ele é fruto de uma oração dessa mulher. Ele foi lá, era pequenininho, e quando ele chegou no local, ele se deparou diante do que é o poder do Espírito Santo agindo. Só que nós botamos muita resistência. E porque colocamos resistência a essa força, a esse poder, a gente não consegue. Você já viu o sol no frio? O sol no frio, você fica torcendo para esquentar, né? Você fala, esquenta, sol. Porque você está no sol. Ele está batendo em você, mas não está sendo suficiente. Porque é muito fraco aquele calor. Você continua com frio. É o mesmo sol, é o sol lá de cima, aquele sol fortíssimo. Mas, por causa do frio, ele bate em você, você nem sente nada. Não sente nada, você sente mais frio do que a força do sol. Por quê? Porque você está mais no frio. E nós vivemos o frio, gente. Nós vamos abrir as comportas de todo o nosso ser e pedir, vem Espírito Santo. E é claro, você só pode aproximar dele se você reconhecer que você precisa, quer chegar mais perto, que você está longe, você quer ser mais íntimo, você quer ser mais amigo, você quer chegar mais perto, você quer que ele chegue mais perto, você quer que ele participe do seu lado, você convida ele, você acorda de manhã, você já lembra dele, vem Espírito Santo, você vai dormir, você lembra dele, vem Espírito Santo, você acontece alguma coisa para você fala, vem Espírito Santo, então você começa a pedir, você começa a clamar, você começa a implorar, até que o Espírito Santo começa então a compreender que realmente você reconheceu na sua mente do desejo, que é um degrau, quarto degrau. Você reconheceu na mente do desejo que você quer ele, então o Espírito Santo olha você e fala assim, ele me quer de verdade. Aí é a hora que começa a acontecer maravilhas. Mas ainda é o quarto degrau. Falta mais um. Que é o quinto degrau. É o degrau da disciplina. É o degrau da determinação. É o degrau do desafio. É o degrau da autonomia. É o degrau da diversidade. E esse degrau, ele é arrasador. Porque quando você entra dentro dele, é lá aí você começa a participar de um grupo seleto de pessoas que habitaram na terra. E aí você coloca aquela galera, você sabe bem, Padre Pio, Catherine Kuhn, você coloca, né, tanta gente que a gente ouve falar na história, que era diversificado. Se eu formos pegar lá, os filósofos, Sócrates era um homem assim.
Sócrates, Confúcio da China. Você começa a pegar homens célebres. Por quê? Porque eles passaram por todos esses degraus, trabalharam tudo isso e chegaram ao alto nível do relacionamento com Deus, com o sol. Está mais próximo lá, o calor é mais intenso. E é isso que eu peço a Ti, Espírito Santo. Eu preciso crescer. Eu quero chegar mais perto de Ti. Eu quero ser mais amigo Seu e quero que o Senhor seja mais amigo meu. Quero despertar para essa realidade, Espírito Santo. E é isso, meu amigo. Quer crescer a imagem e a estatura de Cristo que Paulo falou. Você não sossega, porque você quer chegar aí. Gente, eu não estou falando de um sonho, eu estou falando de algo real. Algo real. Mas você não pode ficar naquela, sabe, aquele sentar na cadeira de balanço, achar que já não tem mais seus 20 anos e ficar lembrando do passado, lembrando das alegrias, lembrando do tempo em que Deus usava você, do tempo que você era cheio do Espírito Santo, lembrar do tempo que você falava com Jesus. Que vou lembrar do tempo? O tempo não para. Vem, Espírito Santo, cada um de nós encontramos um estágio. Essa é a mais pura verdade, Espírito Santo. Cada um de nós nos encontramos um estágio. Às vezes nem nós sabemos qual estágio nós estamos, mas nós queremos reconhecer o nosso pecado, que é a nossa limitação, a nossa necessidade de crescer, de desenvolver, de evoluir. E só o Senhor pode trabalhar em nós. Para nos alavancarmos a essa dimensão. Por isso vem quebrando as nossas resistências, Espírito Santo, que nós trazemos na nossa mente, que nós trazemos no nosso emocional. São amarras, até mesmo, Espírito Santo, aquilo que nós batemos o pé, que nós não temos, mas na verdade nós temos. Espírito Santo nos mostra, nos dá uma luz para a gente compreender que a gente está iludido com a gente mesmo e despertarmos para um mundo novo. Nós precisamos aprender, Espírito Santo, a desenvolver. Eu estava vendo a história ontem, né? E nos tempos de Jesus, existiu um historiador judeu que viveu dos anos 20 antes de Cristo aos anos 50 depois de Cristo, então, portanto, faleceu com 70 anos, que ele fala de Jesus de um jeito totalmente diferente, porque ele não era cristão. Ele fala como uma pessoa que viu como é que Jesus fazia, o que falavam dele. E ele, por ser um historiador, ele comentou sobre Jesus. E o comentário dele, ele fala assim: nessa época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode dizer que era humano. Ele fazia milagres. Quando nossos cidadãos o denunciaram, Pilatos o condenou à crucificação. E ele apareceu 3 dias depois da sua morte, de novo vivo. Olha a declaração de Filão, o historiador judeu. Veja bem, gente, quem era Jesus? Oh, glória! Gente, um homem que você olhava, você falava assim: esse cara não é homem, ele é Deus.
É um Deus humano, é um Deus em forma de homem, é um Deus no meio de nós. Porque Ele era assim, o nosso modelo para seguir, o único caminho. Gente, um dia eu estava nessa dimensão, numa oração na montanha, sozinho. Assim, e eu falei assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, quando eu falei gente, eu recebi uma força, uma potência de força na minha parte humana, que eu comecei a chorar. E eu chorei, eu chorava de soluçar, mas era gostoso chorar daquele jeito. Eu não sei porquê. Não era aquele choro de dor, eu chorava de soluçar. Parecia um bebezinho no braço de Jesus, Jesus fazendo carinho na minha cabeça. Parecia isso, sabe? Eu chorava, e chorava, Gente, eu tava nessa dimensão. Chorava. Gente, que coisa maravilhosa. Foi a experiência mais forte que eu tive de Jesus na minha vida. É muito bom. Se eu já era marcado, que nem o cavalo, né? Que aquela marca nele, aí eu recebi a segunda marca. Esse é marcado 2 vezes. 2 vezes. Como foi gostoso chorar esse dia. Eu estava nos braços de Jesus, ô glória. E chorava. Pois é, minha amiga. E aí? Vamos trabalhar então? Na nossa consciência, para que nós possamos então ir chegando mais perto. Eu vou tocar de novo essa musiquinha quando eu vi ontem do grupo Restauração 3. Eu falei, gente, eu ouvi essa música ontem. Eu falei, que encanto de música. E se eu... E se eu tentar fugir, me alcance com teu vento. Espírito Santo, né? Vamos ouvi-la de novo. Vale a pena a gente encerrar nossa live. Só que antes eu quero mais uma vez agradecer a participação dos amigos que estiveram com a gente aqui. Vamos pegar lá em cima. Nossa, tem bastante gente aqui, vamos lá. Muito obrigado pela... Eu quero só pedir fazer um convite a vocês que me assistem, que para mim é muito importante. O meu desejo é pregar a palavra de Deus no YouTube, fazendo live ao vivo lá. Mas para isso eu preciso de 1000 inscritos. Então eu peço a sua ajuda, se inscrevendo no meu canal. Depois eu vou deixar esse nome, mas eu vou estar falando agora. O nome do meu canal no YouTube é o meu nome inteiro, José Luiz Silveira Filho. Eu tenho hoje 378 pessoas inscritos. Eu preciso de 1000 pessoas inscritos para poder fazer minhas lives ao vivo lá e levar a palavra de Deus para mais lugares. As pessoas me assistem. Se todas me assistissem, eu já tinha passado de 1000 se inscrevesse, mas tem uma limitação, às vezes a pessoa não sabe. Então, se você não sabe como se inscrever, pede para uma pessoa mais jovem, né, seu filho. Com certeza os jovens sabem tudo. Aí eles vão abrir um canal para você no YouTube, você se inscreve, se inscreve. Aí cada vez que eu colocar um vídeo meu no YouTube, tem um monte de vídeo lá no meu canal, você é avisado e aí você me ajuda a atingir esse objetivo. O meu canal no YouTube é meu nome inteiro, José Luiz Silveira Filho. Só que tem 2 canais lá, um antigo e esse que eu tô com 300 e poucas pessoas, que é o que eu tô de paletó preto. Então é esse canal que eu tô de paletó preto. Se você puder se inscrever, vai me ajudar muito para poder alavancar esse nosso trabalho, levando a palavra de Deus. E agradeço desde já. Muito obrigado. Vamos lá então, gente. Quero agradecer a presença dos amigos que estiveram mais uma vez junto. A Maria Merce, que Deus abençoe ela.
também a Janete Gonçalves, a Ceci Meuri, a Lenir Silva, Ana Rosa Valentim, a Tereza Alencar, o Valmir Gonçalves, a Claudina Campos, Terezinha Gonçalves, a Clarionice, também a Leocádia, minha vista tá boa, hein? Leocádia, Adriana Lopes, a Fátima Silva, o Gilberto Ribeiro, a Clara que escreve aqui que o Espírito Santo de Deus continua te iluminando. Obrigado, Clara. Também a Sofia Parente. A Sofia Parente. A Leni Cruz. Que estiveram com a gente. E o nosso momento, meu amigo, minha amiga, esse momento que iremos fazer agora é justamente para que nós possamos, né, nos abrir ao Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo finalizarmos a nossa live de hoje, porque o tempo já avança, já são o quê? Jesus amado, são 8h38. Nossa Senhora, já são 1h e quase 1h10 de live já, Jesus amado. E vamos cantar essa música ao Espírito Santo e que essa música seja justamente a ponte para que eu e você possamos, no mundo da consciência, nos conscientizar a uma abertura para que possamos entrar numa outra forma, num outro nível, numa nova dimensão de relacionamento com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Deu um piripaque aqui para variar, né, gente? Vamos lá, ao vivo esse mesmo. Agora nós vamos. Vem Espírito Santo no meio de nós. Nós queremos, Espírito Santo, despertar para uma nova dimensão, para um novo mundo. Para isso precisamos reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua força. Porque nós queremos ir para mais alto, bem perto de Ti, mais perto de Ti. Vem Espírito Santo, sopra em cada um de nós. Nós precisamos chegar mais perto. Eu e cada irmão, eu e cada irmã que está nessa live. E se eu tentar fugir, me alcance com Teu vento, cerca-me, enche-me, Espírito de Deus. E aí? Flua em mim, nesse lugar onde sou eu, onde eu estou. Oh glória!
Flua em nós esse lugar. E muito obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter nos despertado, por ter nos chamado a atenção a respeito de um mundo maravilhoso que nos espera, que basta nós nos atirarmos nele, nos abrirmos a ele, passarmos essa ponte. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra sobre esse irmão, essa irmã que está diante da live nesse momento. E leva eles mais alto, leva a mim mais alto, nos leva mais alto, Espírito Santo, mais perto de Ti, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito sopra em mim. Enche-me. E se eu tentar fugir? E se eu tentar fugir? Me alcance com teu vento, cerca-me, enche-me, Espírito de Deus. E aí, flua em mim, neste lugar, flua em mim. E muito obrigado, Senhor, pela sua presença no meio de nós, mais uma vez, enriquecendo todo esse momento, dando sabor, dando dignidade, dando fluência, dando a presença de Jesus habitando no meio de nós, nas nossas vidas, nos acompanhando. Nós temos a certeza. Nós vamos embora agora, mas o seu Espírito vai conosco. Ele é conosco, é o Deus conosco, é o Emanuel, é o próprio Jesus que caminha ao nosso lado. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por ter estado com a gente nessa live. Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana e não se esqueça, busca o Espírito Santo. Se aproxima do Espírito Santo. Ele quer ser mais seu amigo e você precisa ser mais amigo dele. Ele quer chegar mais perto e você precisa chegar mais perto dele. Vem sobre nós essa manhã, Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você. Fique em paz. E um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.